Professores que deveriam dar exemplo estão fazendo um ato que merece repúdio. Sindicatos de professores em São Paulo estão organizando um ato contra a existência de Israel. Esse ato comemora o massacre que o Hamas fez contra civis inocentes em Israel. Esse tipo de atitude é a mesma que incentiva o que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos, que tiraram a vida dele. O que a esquerda brasileira finge que não existe é que para o Hamas não existe nenhum tipo de acordo de paz com Israel, porque o que eles fazem é chamado de uma guerra santa, que é a jihad. Isso está acima de qualquer paz, de qualquer política, de qualquer nação. A fé deles vem em primeiro lugar. E a Guerra Santa para eles é acabar com todos que não são da religião islâmica. E isso não existe acordo. Presta bem atenção o que é. Inclui forças sociais, políticas e, em certas circunstâncias, defesa armada. Esta força é o que algumas pessoas chamam de guerra, mas tem regras restritas. E essa Guerra Santa, da forma que eu estou falando, é claro que eu estou falando sobre os muçulmanos extremistas. É claro que outros muçulmanos interpretam essa passagem de uma forma diferente. Esse ato que o Sindicato dos Professores estão recebendo em sua sede é organizado pelo PCO, que eles vão comemorar o dia 7 de outubro de 2023, que foi quando o Hamas atacou civis inocentes em Israel. Esse não é um ato pró-Palestina, que pede que acabe com a guerra porque já deixou milhares de pessoas mortas. Não, é um ato pró-Hamas, a favor da morte de 1.200 pessoas em um genocídio. Até a própria esquerda está repudiando esse ato. Presta atenção. Originalmente, o evento estava marcado para ocorrer na Academia Paulista de Letras, mas a entidade cancelou sua participação assim que ficou sabendo o teor do evento. A Academia Paulista de Letras inicialmente aceitou porque acreditava que era um ato pró-Palestina, que é um ato que pede que acabe com a guerra, mas na verdade é um ato a favor do grupo terrorista Hamas e estes são de Israel. O que eles vão comemorar é o que o Hamas fez em Israel no dia 7 de outubro de 2023, que é isso aqui. Eles mataram pessoas em kibbutz, que é umas cidades independentes, pessoas dormindo, mulheres, crianças, idosos, fora os sequestros. Também pessoas que estavam em uma rave se divertindo, todos desarmados. Mais de 1.200 pessoas foram mortas, mais de 250 foram sequestradas. E como eu falei anteriormente, o PCO está organizando esse ato agora em São Paulo para comemorar 2 anos dessa tragédia e esse massacre. O PCO colocou em suas redes sociais, referente ao ato do dia 7, que vai acontecer, o seguinte: 7 de outubro será lembrado eternamente como um dos mais gloriosos dias da história. Eles vão comemorar no dia 7 de outubro extermínio de judeus. A mesma coisa aconteceu com o Bigodinho lá na Alemanha com o Holocausto. Muitas pessoas estão indignadas, porque isso não é uma liberdade de expressão, isso é puro terrorismo. E uma vereadora de São Paulo pede investigação após o PCO ter organizado esse ato. A vereadora do Novo, a Cris Monteiro, pediu que investigassem esse ato no dia 7. Agora imagina as barbaridades que vão ser ditas e feitas nesse ato. E o deputado Guto Zacarias, que é do União Brasil e também integra o grupo do MBL, pediu que o Ministério Público impeça o ato do PCO em comemoração ao massacre do Hamas contra Israel. Repito, isso ultrapassa o que nós podemos dizer de liberdade de expressão. Isso é instigar e incentivar novos ataques como os que aconteceram com o Charlie Kirk nos Estados Unidos. Essa paz que o povo de Gaza merece está muito difícil de acontecer. Mesmo Donald Trump ter se reunido com Netanyahu, ter assinado um acordo com 21 cláusulas que o Benjamin Netanyahu aceitou todas, só depende do Hamas para que a paz aconteça. E após esse acordo ter sido firmado, Donald Trump deu 3 a 4 dias para que o Hamas aceite esse acordo de paz. Caso ele não aceite, eles vão liberar com que Israel possa acabar, eliminar o Hamas. E isso ele não falou se vai ter ajuda dos Estados Unidos, mas provavelmente terá. Mas a gente sabe que o Hamas não vai aceitar esse acordo de paz. Quem vai sofrer é a população de Gaza, que não tem nada a ver com essa guerra. O que os integrantes do Hamas querem de fato é fugir de Gaza, se reorganizar e voltar a atacar Israel. Olha isso. Israel revela a ligação direta do Hamas à flotilha para Gaza. Essa flotilha que eles estão falando é aquela que Greta Thunberg é a líder. A gente sabe que todas essas organizações e ONGs sempre têm um interesse muito mais além do que o que eles promovem. Olha isso. Documentos divulgados nesta terça-feira, dia 30, revelam que o grupo terrorista financia e comanda diretamente a expedição. E aqui continua. Entre os materiais encontrados em Gaza, um documento de 2021 assinado por Ismail Haniyeh, ex-chefe político do Hamas, evidencia apoio formal à Conferência Palestina para Palestinos no Exterior. Essa é a organização que está patrocinando a flotilha. O grupo foi fundado em 2018 e é apontado por Israel como fachada para atividades do Hamas.
Ativos chaves da flotilha, no caso, capital ou patrimônio, são efetivamente de propriedade e controlados pelo Hamas. E aqui mais uma prova. Existia na flotilha de Greta Thunberg jihadistas, que são extremistas, que é o mesmo tipo de extremista do Hamas. E o que acontece? Abandonaram a flotilha de Greta Thunberg porque eles descobriram que tinha pessoas LGBTs na flotilha. De início, muitas pessoas estavam acreditando que eles abandonaram a flotilha porque eles estavam com medo de chegar em Gaza e serem confundidos com esses LGBTs, ser torturados e perderem a vida. Mas, na verdade, eles não queriam era se misturar com os LGBTs. Mas isso também não elimina o fato que isso também pode acontecer. Olha um exemplo. Jihadistas do Hamas torturou e executou membros do grupo que eram LGBTs. E isso revela mais uma hipocrisia. No ato que vai acontecer no 7 de outubro, patrocinado pelo Sindicato dos Professores e pelo PCO, vai ter muitos, mas muitos LGBTs, que os grupos do Hamas, os extremistas do Hamas, querem que eles sejam eliminados, assim como eles querem eliminar Israel. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa um like, comenta sobre o que você achou sobre tudo isso e não esquece de seguir o perfil para mais vídeos.